colocar em pé, abre comigo lá em Levítico 16, 12. Então vamos lá. Vamos ler só o versículo 12, tá? Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasa de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Vou ler novamente. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo. Repete comigo: o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor continue falando conosco. Espírito do Deus vivo, Espírito da palavra, a unção da palavra esteja nesse lugar, Senhor. E que cada coração aqui esteja disposto, disponível, coração aberto para receber a Tua palavra, no nome de Jesus. E enquanto a palavra vai sendo anunciada, que o Senhor possa queimar nos corações. Amém. Amém. Você pode se sentar, querido. Esse livro aqui de Levítico é o livro em que ensina Deus trazendo como se portar diante dele, na casa dele, os sacerdotes, né? Que ministravam todos os dias na casa do Senhor. E eu quero falar hoje desse incensário, né? O sacerdote de manhã, quando ele entrava no santo lugar, ele tinha que trazer incenso. Ele pegava as brasas lá do holocausto, lá fora, que ficava acesa dia e noite, trazia aqui no incensário, que era um altar também, e aí ele jogava aquela porção também que tinha uma receita certa para fazer, para que o lugar ficasse perfumado. Então toda vez que o sacerdote entrava no templo, ele tinha que acender o incensário. Para estar na presença de Deus tinha que ter perfume, né? E isso ele fazia 2 vezes por dia, de manhã, quando ele vinha limpar as lâmpadas e acendê-las de novo, né? E à tarde também, no pôr do sol, ele entrava e fazia a mesma coisa. E no dia nacional da expiação, onde se fazia o sacrifício para que Deus renovasse o contrato da sua misericórdia e graça, né? E a ira dele não consumisse todo o povo de Israel que estava no deserto, também, antes do sacerdote entrar e levar o sangue lá no Santíssimo Lugar, ele tinha que acender o incensário. E isso era sempre, todos os dias. Então nós vemos que o perfume, o incenso, o incensário, ele estava presente em todo o tempo na ministração dos sacerdotes. Amém? Como que o incensário, ele conseguia fazer com que o cheiro se espalhasse por todo lugar do templo? Como que ele conseguia? Pergunta para o seu irmão, como que o incensário conseguia perfumar o lugar? Como? Você sabe a resposta? Tinha que ter brasa, querido. Tinha que ter fogo. As brasas tinham que vir vermelhas, ardentes. Elas tinham que vir queimando. E quando o sacerdote jogava aquela porção, não adianta ter o incensário se não tiver brasa. Então quando se colocava ali, aquela brasa já queimava e já perfumava tudo. E a gente pergunta hoje, como que a nossa oração, o nosso louvor, a nossa vida de obra de justiça, de ajuda, de intercessão, de tudo, como tudo isso vai subir diante do Senhor? Como? Fala para o teu irmão, tendo brasa no incensário. Se você não tiver brasa no teu coração, nada do que você fizer vale. Porque você imagina um monte de carvão apagado, aí você joga incenso, pode ser o incenso mais gostoso do mundo, mais cheiro, jogou, não cheira nada. Ó, perceba que o incensário, que era aquele altar que ficava aqui, mais ou menos do tamanho desse púlpito aqui, né, com uma grelha aqui, esse incensário, ele não tinha valor nenhum se não tivesse brasa.
Perceba que o valor do incensário é se tem brasa. Porque se tem brasa, é só jogar o incenso, que a coisa vai acontecer, vai agradar o coração de Deus. Amém? Você está entendendo onde nós queremos chegar hoje? Amém? E o que é, querido? Essa brasa viva queimando em nossos corações. Diz assim comigo, é a presença viva do Espírito Santo. Porque Deus não vai aceitar nada do que fazemos se não tiver essa brasa queimando. O Espírito Santo, ele é aquele que vem para aquecer. Ele vem para fazer essa madeira, né, esses cacos de madeira que nós temos aqui, acender, para que possa agradar o coração de Deus. O bom cheiro, querido, sempre é bem-vindo. A gente usa, todo mundo aqui usa perfume, amém? Porque isso aqui é ser agradável. Olha que interessante, né? A gente usa perfume para ser agradável ao outro. Ninguém usa perfume para você. Você não fica perfumando, fica toda hora, ai gostoso, não. Você se perfuma para ser agradável às pessoas com quem você vai se relacionar e estar junto. Agora, se nós temos um relacionamento com Deus, nós temos que ser agradável a Ele. E o princípio, o Velho Testamento, tudo é tipo, querido, do que é o verdadeiro Novo Testamento. Nós somos esse incensário. E o Espírito Santo quer queimar o nosso coração, para que nós possamos elevar a Deus e agradá-lo com esse cheiro suave. Aliás, tudo que sai de nós e sobe para Deus, querido, é honra dele mesmo, porque ele nos dá o Espírito, ele nos dá tudo, ele acende a brasa, ele dá o aroma, e ele só quer que você esteja disponível para estar como incensário o tempo todo, subindo a Deus e agradando o seu coração. Quem aqui quer agradar a Deus? Levanta a mão, que eu quero só ver quem não vai levantar. Amém, todo mundo quer. Todos nós queremos agradar a Deus. Então, precisa começar pelo princípio. Sim, incensário você já é. Só que se faltou brasa aí, querido, de nada vai servir esse incensário. Então nós precisamos começar com o princípio de ter um coração queimando diante de Deus, porque Deus não aceita nada que vá subir a Ele se antes não tiver fogo no coração. Amém? Os discípulos estavam reunidos lá em Pentecoste, 120 pessoas. E até aquele momento em que a promessa não tinha vindo, eles não conseguiam agradar a Deus. Pedro só errava, os discípulos erravam, João e Tiago queriam um lugar perto do Senhor, e pediu para a mãe dele pedir lá, quando o Senhor vier no seu reino, coloca o meu filho uma à direita, outra à esquerda. Então ninguém queimava, ninguém agradava a Deus. Ninguém agradava. Porque eram incensários que ainda não tinha brasa queimando no coração. Mas quando o Espírito sopra, e disse que como um vento entrou ali, eles ficaram cheios do Espírito, e começaram a falar em novas línguas, e diz que em cima da cabeça deles, parecia como fogo, né? Queimando. Aquilo era o Espírito Santo dizendo, eu estou queimando nesses corações, e agora sim, tudo que eles fizerem, vão subir e agradar o coração de Deus. Aí você vê que Pedro, que negou Jesus 3 vezes, que vergonha, né, para um discípulo daquele que andou com o Senhor, agora cheio de brasa, ele sai e ele só não prega a palavra, mas mais do que isso, ele converte mais de 3.000 almas. Ele não negou e fez com que muitos que estavam negando agora fossem convertidos, porque a diferença não está no incensário, a diferença está na brasa que está dentro do incensário. Glória a Deus. É o Senhor queimando no teu coração, querido. Amém. Agora, nós dizemos que nós somos pentecostais. Porque nós cremos na promessa de Pentecoste. Então nós precisamos olhar para o nosso coração agora e colocar um termômetro espiritual e ver quanto é o grau que está aí, se é que tem algum grau. Como que a gente está no nosso coração? Está queimando? Porque quando está queimando, querido, a gente está exalando. E quem é espiritual
Só de ficar perto de um crente, sabe se ele está queimando ou não. Com 2, 3 conversas, você já sabe se o crente está queimando. Às vezes só não você perguntar como é que está. Então. Desgraça, né? Acabou. Como é que está, irmão? Graças a Deus, vencendo em nome de Jesus. O Senhor é bom. E você vai ver a vida dele não está tão boa. Mas ele tem brasa no coração, ele não quer nem saber. Ele queima. Ele queima. E isso exala diante do Senhor. O Senhor se agrada com um coração assim. Pastor, onde eu vou conseguir essas brasas? Querido, já foi derramado. É só abrir a boca e dizer: Espírito, eu quero mais de Ti. Santo Espírito, Tu és bem-vindo na minha vida. Eu quero que o Senhor venha, mas o Senhor venha queimando. O Senhor venha transformando. O Senhor venha mudando minha vida. De dentro para fora, vem queimando. E tudo que não presta vai ser queimado aí também. E também desse fogo eu conseguirei colocar aí louvor e adoração. E quando cair nessa brasa, sobe as narinas de Deus. E Deus fica tão feliz, assentado no trono, cheirando e curtindo o cheiro agradável dos seus filhos. Amém, querido? Amém. O Senhor quer ver nosso coração queimando. Enquanto nós tivermos palavras vivas no nosso coração, andando pelo caminho da nossa estrada, porque somos aqui forasteiros e peregrinos, amém? Não temos tenda fixa aqui na terra, não. Enquanto nesse caminho, se tivermos a palavra viva, nosso coração vai queimar. Os discípulos estavam indo de Jerusalém para Emaús, tinham visto Cristo ser crucificado. Jesus encosta neles e eles não reconhecem Jesus. Talvez Jesus tivesse aparecido de uma forma que eles não reconhecessem mesmo, para não reconhecer, ou talvez eles estavam tão desligados, não sei o que aconteceu ali. E Jesus está falando: o que vocês estão tão tristes aí? O que está acontecendo com esse coração de vocês? Estão desanimados, não está queimando mais? Então, só você que não sabe. Esse Jesus que era profeta, que era poderoso, morreu, acabou tudo. Aí Jesus entra com a palavra viva. E ele diz assim: mas não deveria acontecer isso? Ele não disse que tinha que morrer para ressuscitar o terceiro dia? E a palavra diz que ele pegou lá de Moisés e foi discorrendo tudo, falando dele, do que tinha que acontecer. E aí quando chegou no caminho em que Jesus ia se separar deles, ele diz: não, fica em nossa casa, porque já está tarde. E Jesus se assenta na mesa com eles, e quando Jesus dá graça, eles reconhecem Jesus. Jesus se revela e desaparece. E aí um olha para o outro e fala assim: não nos ardia o coração enquanto ele nos falava pelo caminho? Querido, o que tem crente que há muito tempo o coração já não arde com a palavra. O que tem crente que há muito tempo ouve uma pregação, ouve outra pregação e não arde mais nada no coração. Lê a palavra e não arde. Porque está longe do caminho, está longe do Senhor. E às vezes Jesus está tão perto querendo falar e a pessoa não ouve. Por isso que Jesus em vários lugares diz: quem tem ouvidos, ouça. E talvez muitos desses crentes não estão queimando a palavra viva porque só escuta e não ouve. E escutar, o pássaro escuta, o cão escuta a gente falar, só que eles não ouvem porque eles não entendem. Então, há quanto tempo o nosso coração não queima pela palavra viva? Quando eu sento na cama e pego a palavra para ler, é um momento tão gostoso, querido. Para mim, toda vez é como se eu fosse sentar uma mesa. É de verdade como se eu estivesse com muita fome e eu fosse sentar à mesa para comer. Aquele mesmo prazer eu sinto quando eu entro no meu quarto e eu digo: agora eu vou ler a palavra. Porque eu tenho sede, querido, eu tenho sede de conhecer mais, de saber mais, que o Senhor me revele mais. Mas não a história, isso não dá prazer para a gente. Não é o prazer intelectual, estou falando do prazer de conhecer com o Espírito a palavra. Amém?
Claro que vai passar pelo nosso racional, mas eu quero conhecer Ele com o Espírito. E aí meu coração vai queimar. Amém? Ó, eu disse agora que Pedro pregou e se converteu mais de 3.000 almas. Antes dessas almas entregarem as vidas ao Senhor Jesus, elas disseram que os corações estavam compungidos, queimando. Pedro pregou e começou a queimar. Eles disseram, o que a gente... Isso é desespero, querido. Quando queima, a gente fica desesperado pelo Senhor. O que a gente tem que fazer, Pedro? Fala logo! Arrependam dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus. E houve um acréscimo de milhares de almas naquele dia. A palavra viva foi pregada. Jesus estava ali na boca de Pedro falando com aquelas pessoas. Querido, e outra coisa, né? Vou até dar uma dica para você. Se você não tem brasa no seu coração queimando, até quando a gente vai evangelizar não vale nada. Eu acho que dá até efeito contrário. Você vai falar para alguém de Cristo porque você sabe que tem que falar, mas você não está queimando no coração. Às vezes é melhor não. Porque não queima, não testifica, a pessoa não vai sentir. Jesus, quando pregava, querido, as pessoas que ficavam maravilhadas, elas ficavam tocadas e queimadas. Os sacerdotes contrataram guardas para ir lá prender, enviaram guardas para ir lá prender Jesus. E os guardas chegaram lá e esperou, porque Jesus estava fazendo a sua pregação, Jesus estava lançando a palavra viva e queimando os corações ali. Aí vai os dois lá, e os dois ficaram lá, só esperando acabar para prender Jesus. E aí, querido, foguinho aqui, foguinho ali, queima colar, e eles foram falando, cutucava o outro, rapaz, que é isso? Que coisa gostosa. Porque o fogo, ele dá uma sensação de desprazer na gente, não dá? Você já botou a mão numa chapa, sei lá, foi pegar uma coisa quente, e queima, aquilo arde, e não passa, naquilo fica tempo. Só que o fogo do Espírito, ele queima e dá prazer na gente. A gente fala, ai que gostoso queimar nesse fogo. Que gostoso ser queimado no fogo do Espírito. Enquanto Jesus estava pregando, falando ali, os dois guardas foram queimados. E depois que pegou fogo, querido, quem que apaga esse fogo? Não levaram Jesus, não prenderam. Então, quando a gente vai falar com alguém, a gente tem que estar queimando em nós. Como que você vai falar de um Jesus que você não queima por esse Jesus? Você sabe que você tem que ter Ele, e Ele é o Salvador, e eu preciso ir para o céu, mas às vezes você não queima por Ele. E aí você vai querer falar de alguém que você não queima. Aí também não vai queimar na pessoa. Fica difícil a gente dar o que a gente não tem. A gente quer queimar o coração do outro, só que a gente... Como que eu vou pegar fogo aqui e colocar lá se a minha brasa está apagada? Eu vou jogar carvão com carvão? Não dá nada. Mas se eu tiver brasa aqui queimando e eu lançar palavras, aquele fogo vai cair lá dentro. E aqueles pedaços de madeira que estão ali vão pegar fogo. E essa pessoa vai dizer, eu quero esse Jesus. Amém? Querido, é ser simples, mas ser verdadeiro. Tem muitas pessoas que conhecem meia dúzia da palavra. São pessoas simples, às vezes quase não sabem ler direito. Mas tem uma paixão por Jesus. E quando abre a boca para falar de Jesus, não sabe muito da palavra, mas sabe falar do Jesus que ela conhece. E isso queima no coração do outro. E às vezes, não adianta a gente chegar lá, querido, com muito estudo, muita teologia. Amém, porque a gente tem que conhecer, mas não acha que é isso que vai queimar o coração lá. Se não tiver brasa aqui, com teologia, sem teologia, não queima nada. Primeiro, tem que queimar. Amém? Tem que ter brasa no coração. Esse fogo, querido, essa paixão pelo reino, nós temos que ser apaixonados por esse reino que nós estamos. Nós temos que ser apaixonados por esse reino. É paixão mesmo. É doideira mesmo, é doidice, porque se a gente for analisar humanamente no que a gente crê,
de uma maneira humana, a gente vai falar, é doidice amar esse reino. Só que a gente, para quem já experimentou esse fogo, não quer voltar mais para trás. Ontem nós estávamos falando na escola bíblica. O cão que volta para o vômito, como Pedro disse, e a porca que volta para a lama, já está falando, ele era cão, continuou cão e voltou para o vômito. Era porca, continua porca na casa de Deus e volta para o mundo, não vai ficar na casa de Deus. Mas aqueles que de verdade queimaram o coração, esses não voltam mais. A natureza foi mudada. O porco foi queimado, o cão virou cinza e agora tem a natureza da ovelha que segue o seu pastor. Quando a gente vai adorar a Deus, a gente tem que queimar com essa adoração. Ontem à tarde eu estava orando, antes de preparar essa palavra, e eu estava lá, eu estava andando, eu nem sei que música estava tocando, acho que é uma nova que a gente vai tirar aí, né, do Espírito. Sopra em mim, Espírito, tal. E eu não sei, eu falei assim, eu comecei a falar essa palavra, por isso que essa palavra surgiu de hoje. Eu falava assim, Senhor, queima em mim, e eu fazia assim, queima em mim, e de repente, eu senti isso mesmo, como um incensário e saindo fumaça por todo quanto é lado. Mas foi uma coisa tão gostosa e tão profunda, sabe? Que não é da cabeça, se sente no mundo espiritual, queima em mim, de repente eu senti exalando. E a adoração mudou, né? A gente vai para o nível mais profundo. Então, quando a gente adora o Senhor, tem que queimar, querido. Porque não adianta dizer, o único que é digno de receber a honra e a glória. Não está subindo, não tem fogo. A letra pode ser linda. Se não cair no fogo, isso não sobe para Deus. Não sobe para Deus, querido. Deus não precisa de muita coisa para se agradar da gente. Ele precisa só um coração queimando. Precisa só de brasas vivas. Tendo isso, o cheiro vai subir, porque quando você abrir a boca para orar, para interceder, para louvar, para adorar, para agradecer, tudo que você fizer cai no fogo e sobe, cai no fogo e sobe. E até as boas obras, cai no fogo e sobe. Então tem que ter esse fogo queimando no coração. Até eu falei da boa obra, eu quero citar esse exemplo aqui, ó, de 1 Coríntios 13:3. Que nenhuma boa obra, querido, que a gente faça, ele vai ter aroma agradável se não tiver fogo. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Mas pastor, amor não é fogo. Quem falou que não é? Quem falou que amor não é fogo? Quando a gente queima pelo Senhor, quando a gente ama o Senhor, a gente senta queimar aqui, querido. E está dizendo, ó, você pode sair dando bem para todo mundo, ajudando todo mundo. Se não tiver fogo, amor ágape, amor de Deus queimando, aí não vale nada. Sabe por quê? Aquilo que você está fazendo não queima e não sobe. Ah, eu estou fazendo porque eu aprendi. Amém que você aprendeu, mas está fazendo porque tem fogo, está fazendo com fogo, porque senão não vai subir. Porque senão, eu vou falar uma coisa para você, você sabe disso. Os espíritas passam a perna em nós em boas obras, sim ou não? Agora uma pergunta que eu faço agora diferente. Sobe para Deus o que eles fazem? Vale socialmente, são bons. Só que, se não tiver fogo de Deus, e está dizendo aqui amor de Deus, se não tiver o ágape de Deus, não vale nada. A Bíblia acabou de falar, se não tiver o ágape, o amor de Deus, não vale nada. Agora, eles não creem em Jesus como Salvador, querido, então não pode ter fogo queimando, o Espírito Santo não está ali. A gente não fala isso com alegria, a gente fala isso com tristeza. Eles creem apenas que Jesus é um espírito evoluído que reencarnou, e aquela foi a última reencarnação, que todo mundo conhece ele como Cristo, e ele está lá, não reencarna mais, assim como Buda e outros que chegaram à luz plena,
Aí quando eles vão fazer boas obras, às vezes até eles falam em Cristo, mas eles não têm Cristo como Salvador. Então quer dizer que tudo aquilo que eles estão fazendo não queima, porque não tem o Espírito Santo e não tem o amor ágape de Deus. E isso acontece também com os crentes. Está passando lá, de repente, alguém fuçando o lixo, a pessoa chega lá, ô, cinquentão para você, ó, cinquentão, estou dando 50 para ele aqui, hein? Ou antes de fazer isso, ele fala para o outro, ó, filma que eu vou mandar para o pastor. Vai lá, tá filmando? Tá. Ô, querido, tá aqui a benção. Para de fuçar o lixo e vai comer alguma coisa, rapaz. Ele não fez isso com amor queimando no coração. Aliás, devia ter dado muito mais que isso, né? Falar de Cristo. Que dá o cinquentão e ir embora, querido. Dá os 50 reais, enche o estômago dele, mas enche o coração dele também, joga brasa lá dentro, deixa alguma coisa queimando ali. Falou, irmão, essa vida aqui vai passar logo, a vida aqui não é fácil, nós sabemos, mas Cristo te espera de braços abertos. Entrega a sua vida para Ele, Ele te ama, Ele quer você. Assim como você está nesse lixo procurando uma coisa, Jesus também está procurando você. E Ele quer você, Ele quer seu coração. Passa a queimar o coração dele, querido. Então, se a gente fizer qualquer coisa, se não tiver amor, não vale nada. Até disse dar o corpo para ser queimado, querido, não vale nada se não estiver queimando aqui dentro. Amém? Só vai queimar por fora. Vai queimar o corpo, mas não queimou por dentro, não valeu. Estevão, antes de morrer, ele ia ser apedrejado, ele já viu os céus abertos. Querido, ele estava queimando, ele ia morrer, mas estava morrendo queimando o coração de paixão pelo Cristo a quem ele servia. Ele diz, veja o céu aberto, e o meu Senhor em pé ao lado do Pai. Sabe por que ele viu? Porque ele tinha fogo no coração dele. E quem tem fogo sente Cristo. O tempo todo. Na alegria, na tristeza, o barquinho está balançando, as ondas estão vindo, mas o coração está tão gostoso e queimando que você não está nem interessado em olhar para a tempestade, querido. Você queima, ama, ama, e você não consegue largar dele. Porque é apaixonante esse fogo que queima, querido. Eu não sei se você entende do que eu estou falando, porque quem já experimentou sabe o que é queimar no altar de Deus. Deixa queimar aí, querido. Fala para quem está do teu lado, deixa queimar aí. Vamos viver uma vida catocha. Eu tinha um parente que já faleceu, quando ele bebia, no final da vida dele, ele tinha parado de beber, mas ele falava que ele estava catocha. Hoje eu estou catocha, né? Que nós também possamos viver catocha acesa aqui, ó. Dizem, parece que a tocha olímpica não apaga, né? Não sei se desde lá do tempo dos deuses gregos tal, diz que essa tocha ela tem que ficar acesa o tempo todo. Parece que é assim a coisa. Nosso coração tem que ficar aceso o tempo todo, querido. Com a tocha acesa. Até a gente passar a linha de chegada e entrar lá nos portões celestiais e ser recebido pelo Rei da Glória. Amém? Com a tocha acesa. E se algo está apagando aí, querido, e se algo está sendo balde de água fria, olha o que está apagando e fala, vamos arrumar essa coisa aí. Eu preciso parar de fazer isso, porque isso está sempre apagando. Eu preciso parar de ficar 10 horas no computador por dia, porque isso está apagando. Eu preciso parar de assistir alguns filmes, porque isso está apagando. Eu preciso parar de escutar algumas músicas, porque isso está apagando. Eu preciso parar de andar com algumas pessoas, porque eu sinto que a tocha está apagando. O braseiro está ficando frio. Então a gente pega e muda. Porque eu duvido que um coração gelado suba para o céu, querido. Eu duvido que um coração gelado adentre as portas, os portões celestiais. Duvido. Isso eu falo com certeza. Duvido que um coração frio vai subir. O frio a gente sabe que ele rejeita, ele diz que o morno ele vomita, mas ele quer o quente. Então a gente precisa
nessa manhã, consultar o nosso coração. A Bíblia, em 1 Coríntios 11, Paulo diz a respeito da ceia: examine-se o homem a si mesmo. Examine você, julga você mesmo. Bota você na cadeira do réu e você julga você mesmo. Vamos ver, rapaz, o que está acontecendo, o que está causando esse esfriamento do braseiro aí, porque não está subindo nada para Deus faz tempo. O que está esfriando? É aquilo que eu falo, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu ouço, é aquilo que eu vejo. Vamos arrumar a casa. Amém? Porque o nosso Deus é fogo, querido. Oh, delícia. E a gente vai subir. Elias subiu num carro de fogo, né? Deus. Coração frio não vai subir, querido. Só quem está com fogo. Tem uma palavra no Velho Testamento que diz assim, ó. É até aqui onde dá a receita, né? Deus dá a receita a Moisés de como fazer esse aroma, né? Do incensário. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, esses aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte de perfumista. Olha agora que interessante. Temperada com sal, puro e santo. Temperado com sal. Quero falar só do sal aqui. Por que será que ele pediu para pôr sal? Que estranho, né? Vai queimar, fazer uma fórmula de incenso, tem que pôr sal junto. Por quê? Por quê? Querido, presta atenção. Jesus disse assim: vós sois o sal da terra. O que ele está querendo dizer? A respeito de testemunho, vocês têm que salgar. Onde vocês chegar, as pessoas têm que sentir: nossa, tem um sabor diferente. Alguém aqui está salgando, está dando sabor aqui. Na empresa, na escola, onde você está, você chegou, as pessoas começam a se conhecer e falam: epa, aqui tem tempero, aqui tem sal. Esse irmão é sazon. Tem alguma coisa aqui diferente, porque está tudo sem gosto. É gostoso ficar perto dessa pessoa, é agradável, as palavras são agradáveis. O testemunho, eu gosto de ver ele fazer. Tem gente que nem faz, mas gosta, fala: que lindo o que esse rapaz faz, o que ele faz. Isso está começando a queimar em mim. E quando a gente vê um testemunho que tem fogo, isso queima também em nós. Só olha que interessante, colocava esse sal, porque o que se entende é que quando você joga sal, a fumaça fica mais fumaciada, aparece mais. Então o testemunho que não tem braseiro, ninguém vê. A gente querer forçar um testemunho, fazer um tipo para as pessoas, fazer um tipo na igreja, em qualquer lugar. O nosso testemunho não vale, nem sobe para Deus e nem para a pessoa que está do lado, porque as pessoas também são abençoadas, né? Com cheiro agradável. É o testemunho, querido. Como tem sido o nosso testemunho? As pessoas nos assistem. O diabo nos assiste. Deus nos assiste. Viste o meu servo Jó? Deus pregou para o diabo, testemunhou a respeito do seu filho. Você viu o meu servo Jó? Vou testemunhar para você, diabo. Você devia aprender com ele, capeta. Você devia aprender com ele. Mas tu és um cão teimoso, né? Olha lá que íntegro. Homem inteiro. Homem que sacrifica. Aí o diabo ainda faz uma... perdeu de novo. O diabo só perde com Deus, querido. Nunca vai ganhar, né? Aí ele tentou mais uma vez. Ele quis tomar o trono lá atrás, foi expulso do céu. Agora ele tenta de novo. É que o Senhor está dando tudo para ele. Ele é rico, até eu, né? Deus falou: então tá, eu vou deixar você tocar na vida dele, só não tira a vida. Mas você pode tocar em tudo, e Deus deu regras para o diabo. Porque o diabo, tudo que vai fazer, se Deus não permitir também, ele não faz. E foi lá, querido. Só que Jó tinha um coração em Deus. Ele tinha muito que aprender e crescer, mas ele tinha um coração queimando por Deus. Tanto é que quando ele perde tudo, o que ele faz no dia? Perdeu o camelo, os servos, perdeu os filhos, perdeu tudo. Só ficou com a esposa. O que ele faz? Rasga as vestes e adora a Deus. O diabo já tomou um meio dos olhos já no começo. Já no começo. Ele não blasfemou contra Deus. Às vezes a gente perde hoje um celular. Não estou falando perder os filhos, perder o caso, perder tudo. A gente perde um celular. Gente,
A pessoa entra em depressão, tem que fazer cura interior com ela. Onde já se viu, eu perdi o celular. Podia ter perdido meu carro, a namorada, né? Mas meu celular não. A gente perde um celular e a gente já blasfema. Onde o Senhor estava, Deus? Cadê o anjo? Castiga esse anjo da guarda que não guardou meu celular. E a gente briga com Deus. O cara perdeu tudo, gente, e adorou. Você sabe o que é isso, querido? A gente pensa que é ficção. Dá até para falar, não, deve ser ficção. Mas não é. Jesus fala de Jó. Se fosse ficção, Jesus não citava. Jesus cita Jó lá no Novo Testamento. Aí, ele passa tudo o que ele passa, querido, e vai até o fim com Deus. E ele é devolvido tudo em dobro para ele. Ele é abençoado. E continua sendo testemunho. O diabo perdeu mais uma. Ó, querido, se não tiver fogo queimando, a gente não vai ter testemunho por aí, não. Essas pessoas vão olhar e dizer, ai, ai, ai. Amém? Para concluir, querido. Nós, como incensários, temos a função de queimando, perfumar tanto o céu como a terra. Essa é a nossa função. Amém? Diz para quem está do teu lado, você é incensário para perfumar o céu e a terra. Para a gente encerrar, então, a terra, aqui vai dizer, 2 Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, olha lá, os incensários, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, em todo lugar, você está manifestando a fragrância de Cristo. Cristo usa você como incensário para manifestar todo o conhecimento que você tem dele. Eu não estou falando do intelectual, embora também ele está aí. Eu estou falando do conhecimento de intimidade, falar de quem você conhece em todo lugar. Você cheira Cristo. Para alguns vai ser cheiro de morte porque não querem Cristo, mas para quem quer, cheiro de vida. Amém? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Olha que lindo isso aqui. Deus cheira Cristo em você. Porque o braseiro que está aí é Cristo queimando, é o Espírito Santo queimando. Então você é o bom perfume para Deus de Cristo. Por isso que Paulo já diz, eu não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele queimava Cristo, o bom perfume de Cristo em todos os lugares que ele estava. E com esse bom perfume de Cristo, Paulo fazia estrago em todo lugar que ele passava, porque lá tinha bruxos, lá tinha prostituição, lá tinha... Todo mundo ia se convertendo, curando, sendo liberto. E às vezes dava maior confusão na cidade, na província. Paulo foi perseguido um monte de vezes. Você vai lendo Atos dos Apóstolos, tem uma parte que ele está num lugar lá, na Ásia, né? Eu não lembro as cidades. Ele estava num ponto lá, ele começou a converter gente, começaram a perseguir ele, deixou os convertidos lá, né? E foi para outra cidade um tanto longe. Aí os caras que estavam lá, foi lá naquela cidade, perseguiu ele de novo, ele foi para outra. Aí os caras foi lá também. Aí sabe o que Paulo fez? É até engraçado, ele volta lá para a primeira de novo. Vai lendo em Atos, o que você acha aí uma hora lá? Então o Paulo queimava, querido, testemunho, queimava e cheirava o bom perfume de Cristo em todo lugar. E como tem gente falando assim, a gente já ouviu isso. Nossa, aquele irmãozinho, ele é crente, mas o rapazinho é difícil de aturar. Aquela mulher é crente, mas ô língua. É perfume de Cristo? Não é. Não é. Então nós estamos, querido, as pessoas estão cheirando a gente o tempo todo. A gente está sendo cheirado. Presta atenção. Presta atenção. Vamos queimar Cristo, amém? Tem fogo aqui? Tem brasa? Vamos queimar Cristo. E vamos passar para o céu, Apocalipse 5:8. Essa passagem é muito profunda. Tudo que a gente queima também sobe para o Senhor. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles, cada ancião tinha uma taça, né, e uma harpa, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro. Todos eles tinham taças de ouro cheias de
incenso, que é o perfume, que são o quê? As orações dos santos. E ofereceu para quem? Para Deus. O Senhor, o que nós aqui no céu temos para oferecer? Por isso que eu falo, a igreja tem valor na terra, querida, para agradar a Deus. O que nós vamos oferecer a Deus? Vamos oferecer a oração dos santos lá da terra. Os louvores, a adoração, tudo que eles fazem, vão oferecer para Deus. E ofereceu. E Deus se agradou. Por isso que nós temos que queimar. Sobe para Deus. O Levítico 16:12 vai dizer assim: tomará também sobre o altar o incensário cheio de brasas, que nós lemos no começo lá, né? De fogo, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído. E para onde você vai levar isso? Para dentro do véu, aonde ficava o lugar santíssimo, onde Deus estava. Está dizendo, ó, incenso é para subir no céu, aonde Deus está. E essa cortina já foi rasgada. Amém? Êxodo 30:36. Uma parte dele reduzirás após e porás diante do testemunho, que é essa arca, na tenda da congregação. Olha aqui que interessante. Onde me avistarei contigo, será para vós outros santíssimo. Diz assim comigo: onde me avistarei contigo. Ó, essa palavra avistarei, ela tem a mesma tradução de promessa para casamento. Que interessante a palavra de Deus. Onde me avistarei, onde me unirei contigo, onde eu tenho uma promessa de casar contigo. Olha que profunda essa palavra. Mas tem que vir com incenso para dentro. Todo mundo aqui é noiva de Cristo, amém? Nós somos noiva de Cristo, nós somos a igreja. Só que essa promessa de casamento vale para quem está entrando com incenso além do véu. Além do véu. Ele diz, se vier com incenso, ali eu tenho uma promessa de casamento contigo. Amém, querido? Não adianta a gente viver falando do tabernáculo lá no átrio. O santo lugar é muito bom, mas santíssimo é incomparável. Ó, é nesse santíssimo lugar que, se a gente tiver incenso e aquilo começar a queimar, o que vai acontecendo se você ficar num lugar bem apertado? E era assim que era o santíssimo lugar, não era um lugar muito grande. O incensário ele entrava ali com o incensário também de mão, e a fumaça ia enchendo, daqui a pouco o que acontecia? A glória de Deus já estava ali, claro, a fumaça de Deus, mas agora ele entrava com perfume. Querido, a gente se perde nesse perfume, nesse incensário, atrás do véu, a gente se perde na presença de Deus, né? E que gostoso se perder na presença de Deus. Tem muita gente se perdendo no mundo, aí não tem muito fruto, porque é inferno. Mas quando a gente se perde na presença de Deus, a gente só vê Deus, a gente nem enxerga mais a gente, né? A gente está no nevoeiro só ali de glória e de incenso. A gente não se acha mais e a gente só sente a presença de Deus. Quer dizer, você começa a procurar você falou, quer saber de uma coisa? Deixa eu para lá, vamos lá, Senhor, eu quero só o Senhor. E você fica só com Deus. Aí o seu ego some, os seus desesperos somem, a ansiedade some, tudo vai embora, você se perde, você não consegue mais olhar você. Aí você fica só com Cristo, o noivo, aquele que diz, eu venho por detrás do véu, no santíssimo lugar, ali me unirei contigo, ali terei uma promessa de casamento contigo. Amém, querido? E para encerrar, eu quero ler o Salmo 141, versículo 2. Suba a tua presença, é isso mesmo, a tua presença, a minha oração, seja ela qual tipo for, viu? Ela vai subir. Suba a tua presença, a minha oração, como incenso. E seja o erguer das minhas mãos, como oferenda vespertina, oferenda da tarde. Querido, a nossa oração tem que subir como incenso. Mas volto a frisar no ponto principal que Deus quer nessa pregação. Tem que ter brasa aí. Senão, não vai subir. Se tiver brasa, vai interceder, a intercessão sobe. Vai clamar, o clamor sobe. Vai pedir socorro, o socorro sobe. Vai adorar, a adoração sobe. Vai agradecer ações de graça, ela sobe. Vai entregar, a entrega sobe, porque tem fogo no coração. Talvez essa seja a resposta para as muitas pessoas que estão dizendo, nossa,
por que eu oro e parece que Deus nunca me ouve? Não é Deus que não ouve, é que não tem brasa no incensário e não sobe para Deus se não tiver brasa. Tem gente que até pedindo, querido, olha que engraçado isso aí. A pessoa vai orar por alguma coisa que ela precisa e até, às vezes, sendo uma necessidade, ela pede de um jeito sem, nem acreditando, nem, aí eu vou pedir, mas lá dentro dela ela fala, nem sei se Deus vai dar isso mesmo, nem sei se Deus vai responder, não tem brasa, mas quando tem brasa, a oração sobe, diz, como incenso, e quando a pessoa clama, Senhor, eu preciso de um emprego, Jesus, Senhor, eu sei que Tu és o meu sustentador, e o Senhor me sustenta com as suas riquezas e com a sua glória. E eu creio que o Senhor está trazendo, Senhor, uma porta de emprego para mim aberta. Isso no fogo, querido. Bateu lá, Deus já está pegando o anjo pelas asas, dizendo, vai lá. E abre uma porta para esse rapaz agora. Meu filho está pedindo. E o anjo vai, querido. Aonde não tinha vaga, aparece uma. O anjo vai lá e mete o pé no ímpio de uma empresa e fala, bota aí. Os anjos trabalham assim, você não sabe, mas é assim. Assim como os demônios trabalham assim, os anjos de Deus a mesma coisa. Porque o capeta, os demônios, né? O tranca-rua que a gente conhece aí, quando alguém faz uma macumba lá, alguma coisa, o tranca-rua vai lá e ele faz a mesma coisa. A pessoa faz ficha num lugar, estava precisando. O tranca-rua faz uns beleléu dele lá, que não sei por que não precisa mais. Não, mas o cara aprovou e disse que ia chamar amanhã, apareceu outro, sei lá o que aconteceu. Os anjos de Deus fazem a mesma coisa, querido. Deus dá ordem, Deus é soberano, a voz final sempre é de Deus, viu? Diz para quem está do teu lado, a voz final sempre é de Deus. Pode todo mundo falar, peraí, Deus falou, não, Deus não falou, então não acabou nada ainda. Ah, mas olha lá, não, Deus ainda não deu o martelo dele, a voz final, ele é o juiz de toda a terra. É nele que a gente espera, amém? Aí você clama com fogo, 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 e Deus diz assim para o anjo, pode ir lá e abrir uma porta para ele. E dá o excelente para ele, não quero o bom, quero o excelente. O anjo vai lá, querido, e abre porta onde não tem. E abre porta onde não tem. Amém? A Bíblia diz que Deus arranca do ímpio para dar para os seus. E Deus tem as suas maneiras. Sabia que tem muita gente falando mal por aí? Piadinha para lá e para cá, dizendo, você vai na igreja, dá dinheiro pro pastor, e tira sarro aqui, tira sarro ali, daqui a pouco o cara perde dinheiro na rua, aí o crente está passando, e fala, achei, R$100 perdido. Deus usa a maneira que Ele quer, pode ser de outro jeito, tá? Pode ser de outro jeito, estou dando a maneira mais simples, e é assim que acontece. Com Deus não brinca, a voz final é de Deus, querido. Mas olha, tudo sobe se tiver princípio, se tiver fogo aí. Se não tiver, esquece. Amém? Vamos nos colocar em pé comigo, querido?